Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos iniciar nossa terceira aula de Geografia online, estudando em casa. Hoje nós iremos falar sobre os principais fluxos migratórios recentes. Página do livro 23. Acompanhe comigo a leitura. De meados do século XX ao século XXI, os conflitos armados e as desigualdades econômicas foram as principais causas de migrações entre países. A Europa se tornou uma área de atração populacional na segunda metade do século XX. A migração para o continente teve duas grandes etapas. A primeira ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial e foi encarada de maneira positiva, pois a Europa necessitava de mão de obra barata para sua reconstrução. Na segunda etapa, que teve início nos anos 80, os migrantes passaram a não ser aceitos da mesma forma e foi criada uma série de impedimentos à sua entrada. Além disso, com o fim da União Soviética, as condições de vida no leste europeu degradaram-se muito, provocando a migração de milhares de pessoas, principalmente para a Europa Ocidental. Atualmente, a Europa atrai muitos imigrantes do Oriente Médio e de outras regiões da Ásia e da África Setentrional. Página 23. No início do século XX, muitos japoneses migraram para outros países em busca de melhores condições de vida. Em contrapartida, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão passou por uma fase de crescimento econômico, tornando-se um grande destino de migração. Muitos brasileiros descendentes de japoneses foram para o Japão nas décadas de 80 e 90 em busca de emprego. A África e a América Latina são áreas de origem de imigrantes. Com as crises econômicas e o desemprego, muitas pessoas saem dessas áreas, principalmente em direção aos Estados Unidos e à Europa Ocidental, muitas vezes de forma irregular. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, no início do século XX, as migrações internacionais foram numerosas entre países com nível de desenvolvimento humano parecido. Percebe-se pelo mapa ao lado, que nós já iremos ver, percebe-se pelo mapa ao lado um grande fluxo de migrações intrarregionais, ou seja, de pessoas se deslocando para outros países da mesma região, como é o caso do Oriente Médio, da África e da Europa. Observe o mapa. Aí você vê, né, a África, o Oriente Médio, a Europa, ó, as setinhas é justamente mostrando essa migração entre eles, na mesma região. Migrações interregionais, olhem na legenda, número de imigrantes. Aí, quanto mais grossa a seta, mais pessoas migraram. Quanto mais fina, menor. Continuando a leitura, página 24. Fluxos migratórios recentes na América Latina. Desde os anos 70, há um intenso fluxo migratório inter e intrarregional na América Latina, devido às condições econômicas, sociais e políticas nessa porção do continente americano. Segundo dados da Comissão Econômica da América Latina e o Caribe, CEPAL, o número de latino-americanos que viviam fora de seus países de origem passou de 26 milhões em 2000 para 28,5 milhões em 2010. México, Colômbia e El Salvador eram os principais países de saída de imigrantes. No início do século XXI, houve uma mudança no padrão de migrações da América Latina, reduzindo-se o fluxo de imigrantes para outras regiões e aumentando significativamente as migrações intrarregionais, ou seja, dentro da sua própria região. A melhoria na situação econômica e nas condições de vida e de trabalho em alguns países latino-americanos nos anos 2000, combinada às políticas antimigratórias na Europa e nos Estados Unidos, foi responsável por essa mudança no perfil das migrações na América Latina.
Além das questões econômicas e sociais, alguns países latino-americanos são áreas de expulsão, como o Haiti, que desde 2011 tem sofrido com violentos conflitos internos e a destruição de parte do país após a ocorrência de um grande terremoto. Na Venezuela, a recente crise política e de abastecimento impulsionou a saída de muitos habitantes para países vizinhos, inclusive para cá, o Brasil. Estima-se que o país tenha recebido 10 mil imigrantes venezuelanos até o fim de 2017. Principal destino de imigrantes latino-americanos, os Estados Unidos atraem principalmente os que vêm do México e de origem da América e de países da América Central. O número crescente de estrangeiros em situação irregular, no entanto, tem sido uma preocupação do governo federal estadunidense, que vem criando barreiras para evitar a entrada de imigrantes de forma irregular. As propostas mais radicais vão desde a construção de um muro em toda a fronteira com o México até a deportação dos imigrantes em situação irregular. Vamos à leitura do quadro ao lado. Situação migratória e os desafios do Brasil. O caráter multiétnico da população brasileira e o desenvolvimento econômico do Brasil em décadas recentes têm atraído ao país milhares de imigrantes e refugiados, principalmente de países menos desenvolvidos ou em conflito, como a Venezuela, o Haiti e a Síria. Parte dos imigrantes e refugiados, no entanto, recebe baixos salários, sofrendo também com a falta de assistência social e de acesso aos serviços públicos, como educação e saúde. É importante que o poder público favoreça a inserção dos imigrantes, ou seja, a introdução deles ao nosso país no mercado de trabalho, emitindo documentos que possam viver e trabalhar legalmente no nosso país. Aí você vê um muro construído e rigorosamente controlado pelos Estados Unidos, tem a finalidade, esse muro aí, tem a finalidade de impedir a entrada de imigrantes latinos em seu território. Esse muro retratado, essa foto é de 2017, ele divide a cidade de Nogales, uma parte dela está no México, à direita, e a outra parte nos Estados Unidos, em primeiro plano. Refugiados, página 25. Os deslocamentos forçados ao redor do mundo têm crescido muito. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a ACNUR, estima-se que 68,5 milhões de pessoas no mundo se deslocaram devido a conflitos, perseguições e violações dos direitos humanos. Desse total, até junho de 2018, cerca de 25,4 milhões eram refugiados reconhecidos que saíram de seus países de origem em direção a outros. A África subsaariana e o Oriente Médio têm sido as principais regiões de origem de refugiados. O conflito na Síria, iniciado em 2011, originou o maior número de refugiados no mundo, 6,3 milhões em 2018. A Turquia, por sua vez, é o país que mais recebeu refugiados. Em 2017, havia cerca de 3,5 milhões de refugiados no país, a maioria da Síria e do Iraque. O Paquistão também é um país que recebeu muitos refugiados. No final de 2017, eram cerca de 1,4 milhão de pessoas, principalmente afegãos. Na África, os conflitos, a fome e os desastres naturais põem em movimento grandes contingentes populacionais. Burundi, Eritreia, República Democrática do Congo, Somália, Sudão e Sudão do Sul são os países de origem de muitos refugiados nesse continente, que em geral vão para países vizinhos. Muitos refugiados se dirigem a locais com melhores condições econômicas, o que se tornou uma preocupação para os países europeus, especialmente a Alemanha.
O grande número de pessoas em busca de refúgio na Europa no ano de 2015 deu origem a uma crise migratória no continente. Em 2017, a população de refugiados na Alemanha chegou a mais de 970 mil pessoas. De modo geral, os refugiados encontram condições de vida precárias em seus destinos. Nem sempre os países que os recebem disponibilizam estrutura adequada para abrigá-los e dar-lhes assistência. Assim, essa população acaba habitando, por tempo indeterminado, precários campos de refugiados. Voltando aí na página 25, você vê muitas pessoas instaladas nessa imagem na cidade de Calais, no norte da França, e aguardavam resposta dos pedidos de asilo feitos ao Reino Unido. O campo de refugiados do município ficou conhecida como Selva de Calais, devido ao grande tamanho e às precárias condições do local. Ele foi desativado em 2016. Acampamento de refugiados em Calais, França, foto de 2016. Página 25. Dificuldades enfrentadas pelos imigrantes e refugiados. Em geral, os imigrantes e refugiados enfrentam muitas dificuldades quando chegam a outros países. Em situações de crise econômica, é comum que eles sejam responsabilizados pela falta de emprego e pela piora nas condições de vida. Eles são discriminados e sofrem até violência física. Os migrantes irregulares vivem sem documentação e moradia fixa, o que acaba impedindo-os de conseguir empregos fixos, com melhor remuneração, e obrigando-os a aceitar subempregos, com baixos salários. Além disso, vivem sob o risco de serem deportados a qualquer momento, em situação de extrema insegurança quanto ao futuro. Atividade. Vocês irão reler as páginas 23 a 25 e irão responder apenas essas três questões. Por que a Europa se tornou uma área de atração populacional na segunda metade do século XX? Você tem que explicar. Diga o porquê e explique. 2. Explique, de acordo com o que compreendeu na leitura da página 25, o que são refugiados. Terceira, por que essas pessoas, os refugiados, saem de seus países de origem? Terminada a atividade, envie para o meu WhatsApp. Por favor, copie as perguntas e as respostas de caneta preta, azul, pode ser vermelha também. Essas atividades são importantes, pois vão garantir o sucesso da sua aprendizagem. Conto com a participação de todos vocês. Vamos estudar e desde já termino mais um Estudando em Casa. Até a próxima!